Olá, meu nome é Lúcio Bonzato, eu sou professor de acupuntura tradicional chinesa há mais de uma década e há mais de 5 anos eu pesquiso uma técnica não invasiva de estimulação dos acupontos chineses por vibração de diapasões acústicos específicos. O diapasão acústico é um instrumento de afinação para instrumentos de corda, como violão, violino, piano, violoncelo. O diapasão é um equipamento em forma de U que, percussionado, emite uma vibração e uma frequência em torno de 130 a 140 Hz, o que eu chamo de frequência de cura, estimulando uma região específica cerebral chamada hipotálamo, reestruturando endorfinas, substâncias específicas para o reequilíbrio cardiorrespiratório, gastrointestinal e geniturinário. A diapsoterapia tem como padrões de tonificação e de sedação os seguintes quesitos: giros dos diapasões no sentido horário tonifica os acupontos. Giros no sentido anti-horário sedam os pontos de acupuntura, ou seja, giros no sentido horário, giros no sentido anti-horário. Outro fator que estimula a tonificação ou a sedação são a direção do próprio diapasão sobre o ponto de acupuntura. A favor do fluxo do meridiano, o ponto é tonificado. Contra fluxo do meridiano, o acuponto é sedado. A estimulação na diapsoterapia pode ser feita bilateral, ou seja, o ponto no membro esquerdo e o mesmo ponto no membro direito. Ou pode ser feita unilateral, 2 pontos diferentes, pertencentes a meridianos diferentes, mas ambos devem ser tonificados ou sedados. Com respeito à contraindicação, nós temos um número reduzido de pacientes que não podem passar por esse tipo de experiência, como por exemplo, mulheres grávidas a partir do 4º mês de gestação pela possível danificação do córtex vestibular no feto. Também pacientes portadores de marca-passo pela danificação desse equipamento. Crianças até o 6º ano de vida também é muito arriscado o emprego desse tipo de estimulação. Também pacientes que se encontram em estado de anorexia ou pacientes que passaram por ato cirúrgico recente e o organismo se encontra debilitado pelo perigo de uma lipotimia, ou seja, de causar um desmaio nesses pacientes. Com relação às patologias tratadas na diapsoterapia, ao longo de 5 anos de pesquisa, tive muitos quadros, ao qual os mais comuns foram lombociatalgia ocasionada por hérnia de disco. Nós temos 90% de recuperação nesses quadros. Também pacientes que possuem disfunção do sistema porta-hepático, ou seja, dismenorreia, cólica menstrual, alteração de fluxo menstrual, polacimenorreia. Também nós temos a TPM, tensão pré-menstrual, ou os quadros de enxaqueca severa, também nevralgia do trigêmeo, ou pacientes que se encontram realmente em estado de dor atroz devido a patologias de origem reumática, como artrite, artrose, osteoesclerose, desgastes ósseo em geral, principalmente da região de joelho, ligamentos em geral. Nós temos também ótimos resultados em patologias como o edema de Godet, encontrado muito em pacientes idosos, pacientes portadores de diabetes. Nós temos a regulação do organismo num curto prazo. Patologias psicossomáticas como depressão, fobias, síndrome do pânico, agorafobia. Nós temos realmente resultados extremamente satisfatórios com relação a outras técnicas que estão disponíveis e que são invasivas no mercado. Com relação aos profissionais que podem ser habilitados na técnica de diapsoterapia, nós temos principalmente os acupunturistas, que já conhecem a rede de conexão entre as técnicas de acupuntura de 5 elementos, canal unitário,
Yuan-Lo, Bei-Shu-Mo, técnicas expressivas de acupuntura, já na utilização com utilização de agulhas, agora podem ser trabalhadas de forma não invasiva através da estimulação vibracional metafísica, chamada de apsoterapia. Agora eu vou demonstrar a técnica de apsoterapia, estimulação de acupontos por vibração de diapasões acústicos específicos, em uma técnica antiga de acupuntura chamada 4 portões maiores e 4 portões menores. É uma junção dos pontos fígado 3, Tai Chong e Yin Li Tu She Wei, com o ponto intestino grosso número 4, He Gu, também ponto Yuan do meridiano de intestino grosso, tá? Sendo essa técnica 4 portões maiores, e a 4 portões menores, que é a conexão entre o intestino grosso número 11, Xi, He Li Tu She Wei, também é um ponto Ro terra de intestino grosso, e o ponto Ro terra de estômago, que é o estômago 36, Su San Li, usando para regular o sistema nervoso neurovegetativo ou autônomo. Todos esses pontos acionados terão a estimulação no sentido de tonificação, ou seja, os diapasões terão o sentido do fluxo do meridiano, ou seja, a favor do fluxo do meridiano. Também os giros serão no sentido horário. As percussões serão moderadas e o tempo será de 4 minutos. Para ambos os pontos. Intestino grosso 11, intestino grosso 4, fígado 3 e estômago 36. Agora então, vamos para a marcação e localização dos pontos fígado 3, Tai Chong, Yin Li Tu She Wei, e estômago 36, He Li Tu She Wei, tá? Ambos os pontos podem ser estimulados ao mesmo tempo, seguindo a técnica de tonificação unilateral, certo? Então, fígado 3, à frente do ponto de junção entre o hálux e o segundo artélio do pé, e o estômago 36, abaixo e para fora da tuberosidade anterior da tíbia. Ambos os pontos seguindo a estimulação de tonificação.